Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal para muito estudo bíblico. Dúvida de hoje na tela. Estava assistindo a um culto na TV e me chamou a atenção que o pastor estava ali determinando sobre as pessoas a unção de Manassés, que apagaria e faria as pessoas esquecerem de tudo de mal que já haviam vivido, de todas as humilhações, vícios, etc. Como peguei esse programa no finalzinho, não consegui pegar em qual parte da Bíblia fala isso. Pode me ajudar, me instruir, dar mais detalhes sobre essa tal unção de Manassés? Muito obrigado, querida irmã, pela sua dúvida. É muito importante fazer isso que você fez, analisar as coisas e entender aquilo que é falado, mesmo que seja na TV. Tem muita coisa errada sendo falada na TV. Por isso, convido você, vamos até minha lousa de explicações e entender sobre esse tema. E claro, se você gostar, você já deixa o seu like e abençoa assim o nosso trabalho. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar com Gênesis capítulo 41, verso de número 51, que diz o seguinte: José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Olha só, você conhece alguém que é viciado em drogas? Ou mesmo alguém viciado em cigarros, bebidas e até mesmo pornografia? Talvez você mesmo tenha algum desses vícios ou outros tipos de vícios, pois agora nós temos uma nova unção que está sendo pregada em algumas igrejas, chamada de unção de Manassés. Eu não vou te dizer onde que está sendo pregado isso, que eu não quero que você vá lá não, mas se você pesquisar um pouquinho aí no YouTube, um pouquinho aí no Google, você vai achar esse tipo de unção. Essa poderosa unção promete fazer pessoas esquecerem vícios e qualquer outra coisa ruim em suas vidas, que as atrapalham de alguma forma. É isso mesmo, a pessoa vai na igreja, recebe essa unção e vai se esquecer dos seus vícios. E o pior de tudo, nós temos até mesmo versículos bíblicos que são usados como base para dizer que esse é um ensino que está dentro da palavra de Deus. Até porque, de fato, Manassés existe e de fato existe algo ligado a esquecimento ao nome Manassés. Então nós precisamos agora analisar isso juntos, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou analisar o contexto, quem é Manassés, explicar em detalhes para você e ao final fazermos aí uma análise juntos a respeito se isso é bíblico ou não. Vamos começar analisando quem é Manassés na Bíblia e por que eles utilizam o nome de Manassés para dar nome a essa tal unção. Já explico isso, mas antes, embaixo desse vídeo, botãozinho inscrever-se, faça parte desse canal. Vídeo novo aqui de segunda a sexta, 15 horas, para o seu crescimento espiritual. Bom, esse Manassés, que tem sido mencionado por alguns pregadores por aí, é o primeiro filho de um personagem muito famoso na Bíblia. Você vai lembrar comigo, é o patriarca bíblico José do Egito. Sim, aquele que é citado lá em Gênesis, aquele que foi filho de Jacó e vendido pelos seus irmãos e chegou a ser governador do Egito. Depois, se você quiser conferir essa história, está a partir de Gênesis capítulo 37 até o capítulo de número 50. Personagem muito famoso. A Bíblia nos relata algo bastante interessante a respeito desse primeiro filho de José do Egito. Então lembre comigo da história. José ele foi vendido, ele foi lá para o Egito, ok? Onde ele passou muitos perrengues na sua vida até chegar a ser ali o governador do Egito e depois, obviamente, ele se casa e tem filhos. E aí o foco agora é a respeito de um dos filhos de José. Observe bem o texto que está em Gênesis 41, verso 51, que diz o seguinte: José, ao primogênito, chamou Manassés. E tem uma explicação para esse nome, diz o texto. Pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Olha só que interessante. Lembrando aos irmãos que lá na antiguidade era muito comum dar nomes aos filhos que tivessem um significado profundo ou um desejo que as pessoas tinham para o futuro. Então é muito comum esse tipo de nome dentro da Bíblia Sagrada. Se você consultar o hebraico, o nome Manassés, essa palavra aqui difícil de falar, Menashe, nem sei se é assim que fala, mas é essa palavra que está grifada aqui na tela. Significa levando a esquecer. Olha que interessante. Levando a esquecer. Mas agora a gente precisa aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos entender agora por que José do Egito deu esse nome ao seu filho, mas, claro, de uma forma mais profunda.
Antes, gostaria de lembrar os irmãos que aqui embaixo desse vídeo, ali na área de comentários e também na descrição do vídeo, tem link do nosso curso Conheça Sua Bíblia Acesso Vitalício e também do curso de Apocalipse, vagas abertas para você. Como o próprio versículo nos mostra, José colocou esse nome em seu filho com o objetivo de demonstrar que ele estava com o coração totalmente em paz diante de tudo aquilo que havia acontecido com ele, de todo o mal que ele sofreu. Isso dentro da Bíblia é chamado de perdão. José mostra ali que todo o mal que ele sofreu por ter sido vendido por seus irmãos como escravo estava esquecido em seu coração diante das bênçãos que ele havia recebido de Deus e da visão espiritual que José tinha de tudo aquilo que aconteceu. José, ele entendia claramente que Deus o estava guiando a algum lugar com um plano, pois declarou isso aos seus irmãos mais tarde. Olha que texto maravilhoso, Gênesis 45, versículo de número 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por ter me vendido aqui para cá, para o Egito. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então José entendia que mesmo na maldade dos seus irmãos, os planos do Senhor não poderiam ser frustrados. E é por isso então que ele tem essa atitude de perdoar. Evidentemente que esquecer aqui no texto não significa apagar totalmente da memória, já que isso não é possível. Isso é algo impossível de acontecer. Significa que José, ele se lembrava, mas aquilo não fazia mais mal para ele. Ele perdoou, ele entendeu os propósitos que estavam ali por trás de tudo aquilo. Ok, presbítero, mas até agora eu não entendi a questão da unção de Manassés. Vamos entrar nisso agora. Tem mesmo essa tal de unção de Manassés dentro da Bíblia Sagrada? Irmãos, olha só. Algumas pessoas têm usado essa homenagem que José fez a Deus e ao perdão e aos propósitos de Deus, dando nome a um de seus filhos. Para quê? Para declarar que esse nome Manassés seria uma palavra profética de José a todos quantos foram esquecidos, desamparados, que sofrem, que foram injustiçados e passaram ou passam por diversos outros problemas. Além disso, juntaram o nome do filho de José e criaram uma unção de Manassés, que seria uma espécie de unção que Deus derrama sobre pessoas e que as faz esquecer de coisas, como que de forma milagrosa. Presbítero, Deus não faz esses milagres? Deus faz, mas não é desse jeito. Por exemplo, em minha pesquisa, eu encontrei até um pastor dizendo que depois que viciados em drogas receberem essa tal de unção de Manassés, eles esquecem dos vícios, não têm mais vontade para sempre. Então, aqui coloquei até uma provocação. Esse pastor podia ir lá na Cracolândia, em São Paulo, e derramar sobre todos os viciados essa unção. Não é verdade? Sabemos que isso é algo que não vai acontecer. Dito isto, vamos analisar agora a unção de Manassés biblicamente. Primeiro, que biblicamente não existe qualquer unção de Manassés mencionada em toda a Bíblia. É apenas um nome e uma explicação que nós temos ali do porquê do nome. Não tem nada mandando fazer unção. Tudo isso é invenção. No Velho Testamento, por exemplo, a unção se dava por meio do derramamento do óleo, que era uma receita especialmente dada por Deus lá dentro do período da lei, e também esse óleo era derramado em alguns tipos de pessoas especiais, como profetas, sacerdotes e reis. Só esses grupos eram ungidos, ok? Lá no Velho Testamento. E essa unção lá no Velho Testamento significava que essa pessoa estava sendo consagrada a um serviço especial a Deus. Não era permitida a unção de qualquer pessoa por qualquer motivo diferente do previsto na lei ou alguma ordem direta de Deus, como por exemplo, quando Samuel é ordenado por Deus para ungir Davi como rei de Israel. Então, esse argumento é suficientemente forte para destruir a ideia de que José do Egito estivesse proclamando uma unção profética sobre as futuras pessoas sofridas para que elas se esquecessem de suas fadigas. Mas para fortalecer ainda mais o nosso argumento, podemos ainda dizer que em nenhum momento a Bíblia sequer menciona Manassés com foco em qualquer unção, ou mesmo com foco em qualquer profecia, ok? O que temos é uma invenção moderna e totalmente fora de contexto bíblico. O que a Bíblia nos chama a fazer, e agora eu quero chamar a sua atenção aqui, é o seguinte:
superar quaisquer lutas do passado com nosso foco em Cristo, não necessitando de qualquer unção especial de ninguém para que nós façamos isso, a não ser a própria unção do Senhor, bastando que sejamos servos de Deus comprometidos e avancemos com temor e tremor. Observe como o apóstolo Paulo, que teve um passado bastante complexo, ensina aqui, Filipenses 3, versos 13 e 14. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que ensino poderoso. Por fim, a Bíblia deixa claro que nós que estamos em Cristo, nós já possuímos a unção do Espírito Santo e que é derramada sobre todos aqueles que creem. Então, preste bem atenção, essa unção é única, é suficiente para nos conduzir em todas as questões da nossa vida, não necessitando qualquer acréscimo a ela e nem qualquer unção moderna inventada como essa tal unção de Manassés. Então você não precisa participar desse tipo de programação, não precisa pagar para ser ungido, porque eu já vi isso, porque nós temos a maior unção de todas. Observe o trecho que está aqui em 1 João 2,20. E vós possuís unção que vem do Santo. Preste bem atenção, Santo em letra maiúscula, falando de Deus. E todos têm de conhecimento. Deus nos abre o conhecimento, nos ensina, nos unge e é tudo que nós precisamos. Para você que quer ampliar o seu conhecimento da Bíblia, aqui embaixo, primeiro comentário fixado, tem link dos nossos cursos, Conheça a sua Bíblia de capa a capa e Apocalipse. E claro, vou deixar para você agora um vídeo para você aprender mais sobre unção. Antes de usar óleo para ungir, veja o que a Bíblia diz sobre isso. Vou explicar tudo para você nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.